Boa noite a todos. A paz, tudo bem? Vamos dar início a mais um culto hoje. Mais uma ministração da palavra para edificar, para confortar, para trazer esperança na nossa vida. Eu queria começar pedindo para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. 1 Samuel 2:11. Diz assim: Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Irmãos, hoje eu quero comentar, eu trouxe o tema de os sinais indicam as oportunidades. E eu queria comentar com todo mundo sobre isso, sobre esse tema. Existem algumas palavras proféticas sobre esse ano, sobre a nossa nação. Uma delas fala o seguinte: portas incomuns e insuspeitas se abrirão, se prepare, se limpe, não dê lugar a divisões e mágoas. Irmãos, nós temos que crer na palavra profética. A palavra nos diz lá em Provérbios que sem profecia o povo se corrompe. Então nós temos que realmente se firmar na palavra profética. Boa noite a todos, a paz aí quem está chegando. Eu li um texto aqui de 1 Samuel 2:11 e eu estou dando a introdução desse tema, que existem palavras proféticas sobre o Brasil nesse sentido. Nós temos que ficar atentos aos sinais que acontecem ao nosso derredor nos dias de hoje. A palavra sinal no hebraico, ela significa símbolo, prenúncio, uma placa de direção propriamente dito, indicando, olha, para lá que você tem que ir. E a gente tem que prestar atenção aos sinais que Deus está mostrando para nós e para a nossa vida especificadamente, para que a gente possa compreender o plano estratégico e realmente a gente se apropriar e caminhar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou te afirmar, irmão, que sem dúvida nenhuma a maioria das pessoas já recebeu sinais de Deus e muitas não prestaram atenção. Eu creio que muitos, por causa da quantidade de informação que a gente se depara, um dia eu vi uma pessoa, um pastor, falando, olha, o que falta no Brasil não é informação. O problema do Brasil não é falta de informação, é informação de má qualidade, que a gente realmente se atenta e aí a gente não consegue prestar atenção naquilo que é de verdade de Deus para nós. Eu já preguei diversas vezes sobre esse tema, irmão, mas o Senhor falou para eu trazer esse tema com um pouco maior de detalhes, um pouquinho maior de detalhes, para que a gente possa prestar atenção e ver realmente o plano de Deus para a vida de cada um. Então, assim, eu vou discorrer sobre alguns pontos, eu quero que você preste atenção, eu quero que você faça uma reflexão pessoal sobre a sua vida. Que você converse com pessoas próximas, que você tenha um tempo de, muitas vezes até de isolamento, pensando em tudo que Deus está fazendo ao seu redor, ao longo da sua vida inteira. Por exemplo, o primeiro texto que eu li é 1 Samuel 2:11. Eu vou ler aqui de novo, fala: Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, boa noite, a paz aí, Beth, Fernanda, Érica, todo mundo aí. O primeiro ponto, irmão, que eu quero que vocês se atentem aos sinais que acontecem para que a gente possa indicar oportunidades, são os sinais da sua experiência, da sua própria vida. Muitas vezes os sinais ao longo da nossa vida estão indicando aonde estão as maiores oportunidades para a nossa vida. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia diz aqui no versículo 2:11, capítulo 2 de 11 de 1 Samuel, que o menino ficou servindo ao Senhor
Se você ler em 1 Samuel 3:1, a Bíblia diz: "E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta." Você vê que todo mundo conhece a história do Samuel. Samuel foi um menino que foi consagrado a Deus, que a mãe fez um voto que se tivesse um filho ia entregar para Deus. E ela entregou literalmente. Assim que o menino parou de desmamar, eu não sei quanto tempo que é, 6 meses, 1 ano, 2, 3, ela entregou para o sacerdote e ele viveu no templo para servir o sacerdote. E desde criança a Bíblia fala, o menino ficou servindo ao Senhor. No capítulo seguinte fala, o jovem Samuel servia ao Senhor. Então desde a fase de criança, a fase de adolescência, ele foi sempre servindo ao Senhor. Sinais de experiência de vida. O que aconteceu quando ele entrou na fase adulta? O que ele foi? Ele foi um dos maiores profetas sacerdotes do Antigo Testamento. Aquilo que evidenciou ao longo da sua vida se concretizou na sua fase adulta. Tanto é que quando ele faleceu em 1 Samuel 25:1, a Bíblia fala que todo Israel sentiu, porque ele era poderoso. Ele marcou um período de transição da história dos israelitas, de um período onde eles viviam de juiz e onde eles iam começar a viver um período de reinado, de coroa. Então eu quero que você vá pensando aí, ó. Pensa aí, você que está me escutando. O que ao longo da sua vida sempre foi uma coisa marcante? Quais foram as experiências da sua vida? Outro texto, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que lá em Lucas 2, 42 e depois de 46 a 52. Toda a família de Jesus, seu pai, sua mãe, vieram para celebrar uma festa em Israel, como é de costume nos israelitas. E quando eles estavam voltando, parece aquele filme do Esqueceram de Mim. Esqueceram do Senhor Jesus. E aí voltaram correndo para tentar achar ele. E quando voltou para tentar achá-lo, ele estava lá no templo, assentado entre doutores, escribas, fariseus, a Bíblia fala, e conversando. E todos estavam admirados de uma criança de 12 anos, tamanha sabedoria. Irmão, com 12 anos, tamanha sabedoria, sentado entre doutores, discutindo a lei, 3 dias, não foram 3 minutos, não foram 3 horas, 3 dias. Qual é o sinal aí? Tem alguma coisa de diferente nesse menino. E depois a gente viu quando ele se manifestou como Senhor e Salvador e resgatou todo mundo. A paz aí, Geni, Luciano, todo mundo está chegando. O ponto é, irmão, você vê, desde criança, as coisas já se evidenciando, os sinais aparecendo, as coisas se mostrando. O que isso aconteceu ao longo da sua vida? Quais foram os sinais para que você possa identificar e trabalhar nisso para que as oportunidades de Deus venham a acontecer na sua vida hoje? O sinal na vida de Jesus aconteceu, a inteligência, ele perguntando, interrogando aquelas pessoas, aconteceu. E mesmo, irmãos, mesmo os sinais ruins, eu quero dar aqui um relato que eu andei fazendo algumas pesquisas de que eu vi, só para vocês verem que às vezes mesmo as coisas ruins, o sinal pode estar aí. Por exemplo, tem uma empresa de energia que se chama Poit. E o fundador dessa empresa, ele falou, o que é essa empresa? Essa empresa, ela trabalha com, é que nem aqueles caminhões que levam geradores, né? Geradores de energia para eventos. Às vezes tem no meio do mato lá um evento, tem que trazer iluminação para o palco, e aí contrata. Tem o trailer lá segurando todo o gerador para fornecer energia. A Poit Energia é isso, ele tem geradores para prover energias aonde não tem. Só que eu vi o testemunho desse fundador, e por incrível que pareça, esse comprador, esse empresário, melhor falando, ele cresceu em uma casa sem energia.
Ele cresceu numa casa sem energia. É uma coisa ruim, mas que marcou a infância dele. E ele ficou meditando em cima disso. Eu aqui sem energia, minha mãe, meu pai. O que será que eu posso fazer para transformar isso? E aí ele pensou em geradores de energia, se formou em engenheiro e construiu uma empresa, fundou, para suprir a necessidade das pessoas. Grava isso, irmão, ó, isso aqui é importante. Necessidades. Identifique as suas necessidades. Ao longo daquilo que foi a infância dele, ele identificou as necessidades que tinha ao redor da vida dele e falou, poxa, por que eu não trabalho nisso? Muitas vezes as necessidades elas são indicativos de oportunidades para nós, irmãos. Esse rapaz construiu isso, começou com um caminhão e tal, e aí de repente vem crise de energia no Brasil em 2000, aí tinham que ter eventos, jogos de futebol, tal, ele começou a ser contratado por muito, explodiu. Irmãos, então, ó, grava isso, medita nisso. Mais do que gravar, medita na sua vida. Quais são as experiências ao longo da sua vida que você teve? Porque dali pode estar mostrando para você, pensa se existia alguma necessidade, alguma carência e que se você tem aptidão para aquilo, será que Deus não quer te trabalhar te usando nisso? Te indicando o caminho? E por aí vai. Eu vi também de outro testemunho, de uma outra pessoa, que ele fundou uma empresa acho que é Doutor Consulta. O pai trabalhava muito, ganhava pouco, e ele ajudava pessoas necessitadas. E ele começou a ver uma grande necessidade de muitas pessoas e pouco recurso. Então ele falou, se tem pessoas que precisam muito de consulta e tem pouco acesso, e as empresas de saúde, né, de seguro de saúde são tão caras, ele falou, vou fazer uma coisa mais acessível para essa parcela da população. E ele começou fazendo isso lá na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E novamente, no que ele começou a fazer isso, explodiu. Então, assim, necessidades. Ele viu o pai trabalhando muito, ganhando pouco. Peraí, pai, como que está a sua vida? Enxerga, conversa, senta na janta, discute. Irmãos, eu estou querendo falar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas o ponto é o seguinte. Eu vejo que muitas pessoas, Deus tem falado ao longo de anos e elas não percebem. Elas sentam para conversar comigo, eu sento, começo a perguntar da infância, da adolescência, de circunstâncias. E aí eu falo, será que não é por aqui? A pessoa fala, mas como que eu não pensei nisso antes? Irmãos, Deus está falando conosco a toda hora. A gente tem a ideia de que Deus está muito longe de nós, mas Deus não está muito longe de nós, não. Deus, ele está próximo. E cabe a nós identificarmos os pontos. Então eu quero aqui deixar esse primeiro ponto, tem os 4 pontos que eu vou comentar, para que você medite. E eu vou te pedir para que no final desse culto, se tranca no teu quarto, irmão. Tá todo mundo de quarentena mesmo? E medita, fala, Senhor, fala comigo, Senhor, nisso. O que deve ser uma oportunidade para a minha vida? O que pode ser uma oportunidade de eu realmente fazer? O Senhor tem falado comigo, eu não tenho percebido? Amém? Repete comigo assim, fala, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre os sinais, experiências de vida, sejam boas, sejam ruins. Quais são as necessidades que eu me deparei ao longo da minha vida? Tem alguma coisa, Senhor, que o Senhor quer me mostrar, me indicar uma oportunidade? Eu não quero mais reclamar. Eu quero enxergar os sinais. É como se fosse uma placa de direção. Eu quero entender e seguir por este caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o segundo ponto que eu quero falar. Ainda em 1 Samuel 16:11.
em 1 Samuel, perdão, só que no capítulo 16, versículo 11. Abra aí comigo. Enquanto você vai abrindo aí, vai deixando o seu recado aí também. Está entendendo? Um comentário. 1 Samuel 16, 11. Diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se, pois, os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha aqui. E aí, no versículo 37, perdão, capítulo 17, versículo 37, né? Capítulo seguinte, versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje, continuando aqui, um segundo ponto que eu quero falar, para que o Senhor, ele está mostrando sinais, indicando as oportunidades para as pessoas, é dele mostrar para você as suas habilidades, o seu talento, o seu dom. Isso é muito claro, irmão. A Bíblia nos diz lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, da parábola dos talentos. Irmão, a parábola dos talentos, se você entender, você nunca mais vai enxergar a sua vida da mesma forma. A palavra dos talentos, ela fala basicamente de você. Deus deu um talento para uma pessoa, para outra ela deu duas, ele deu duas, e para outra ele deu 5. O que recebeu 5, ele fez multiplicar, ficou com 10. O que recebeu 2, ele multiplicou, ficou com 4. O que recebeu 1, ele enterrou o talento. No que ele enterrou um talento, o Senhor falou: servo mau e negligente, já que você não quis esse talento, eu vou arrancar de você e vou dar para quem tem mais, porque ele está multiplicando. A palavra talento tem um outro simbolismo. Ela simboliza algo de quantia no antigo, né, na época do Império Romano. E ela valia muito dinheiro. Então o que eu estou querendo dizer? O talento é algo precioso, o talento é algo que vale muito dinheiro. Através dos talentos as pessoas elas ganham muito dinheiro. Você pega um Neymar da vida, o talento dele faz ele ganhar muito dinheiro. Um Silvio Santos, o talento dele de comunicador faz ganhar muito dinheiro. E muitas pessoas não identificaram os seus talentos e os seus dons. O Senhor, olha, faz uns 3, 4 anos que eu prego essa palavra, irmão. Ó, o Charles está aí, a Beth, a Érica, pessoas que, né, ao longo dos anos escutam eu falando sobre isso. Irmãos, o talento faz você ganhar dinheiro, faz você prosperar. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? Nós temos que trabalhar nisso. Eu estou preparando um curso disso para fazer online, para que as pessoas possa ser pelo menos um guia, para que a pessoa possa identificar os seus pontos. Aqui a gente falando, por exemplo, o resumo da parábola dos talentos é justamente isso, irmão. O Senhor está querendo, ele coloca talento na mão de todo mundo, mas aquele que enterrar o seu talento, ele vai tirar e dar para quem desejar multiplicar. Então, nós temos que prestar atenção. Quais são as suas habilidades, irmãos? Por exemplo, eu falei aqui de Davi, 1 Samuel 16, 11, depois 1 Samuel 17, 37. A Bíblia nos fala de alguns pontos que eu quero que você entenda. Davi, ele estava pastoreando as ovelhas. Presta atenção, irmão, presta atenção. O profeta Samuel queria sentar para ungir o próximo rei de Israel. E o Jessé chega e fala: tá todos meus filhos aqui, vamos sentar e vamos comer. Ele falou: mas estão todos? Ele falou: não, falta o menorzinho lá que ele está apacentando ovelhas. Ele falou: não vamos nos sentar e comer enquanto ele não estiver. E aí, ele veio e sentou. Mas presta atenção, irmão. O que Davi estava fazendo?
apacentando ovelhas. Então, se ele, desde jovem, estava apacentando ovelhas, o que era um sinal para a vida dele ao longo da vida dele? Ele foi um grande pastor de ovelhas, pastoreando uma nação, guiando uma nação diante de Deus o Todo-Poderoso. Amém? Tá claro isso, irmão? Sinais. Esse é um que ele ia ser um grande pastor, se mostrando. O que você fez sempre ao longo da sua vida que a pessoa falou, pô, mas você faz isso bem, mas você é bom nisso. Você percebeu que esse negócio você desenrola na sua mão? Você percebeu que você gasta muito tempo nisso, você sente um prazer diferenciado? O que é isso na sua vida? E aí depois você vê Davi, o Golias lá, 40 dias, falando mal sobre Israel, criticando os homens de Israel, falando, não tem homem aí para vir me afrontar? E aí Davi levanta, pequenininho, fala, deixa eu ir, rei Saul. Ele falou, mas você é o teu tamanho. Ele falou, o Senhor já me livrou. O Senhor já me livrou. Ó, versículo 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Irmão, quem que ele falou que tinha livrado ele? Ele não falou que foi no braço dele. Ele falou, o Senhor me livrou do leão e do urso e vai me livrar da mão desse. Opa, mais um sinal. Esse rapaz tem uma fé diferenciada. Esse rapaz tem uma comunhão com Deus diferenciada. Davi, o amado de Deus. E aí começa a se levantar que ele queria ser um grande guerreiro do Senhor e todas as coisas iam fluir na mão dele. Davi guerreava contra os inimigos de Israel de uma maneira poderosa, irmão. E ele cuidava do povo como um bom pastor. Mas essas características, durante os quase 40 anos aí de reinado dele, já se identificavam desde a sua juventude. Quais são os seus talentos, irmão? Quais são as suas aptidões? No que o Senhor ele quer te usar? No que as pessoas realmente enxergam que você é bom nisso? É dessa forma que a gente tem que entender, irmão. É a mesma coisa de quando a gente fala da vida de José, por exemplo, em Gênesis no capítulo 37. A Bíblia fala que ele tinha sonhos e ele falou para os irmãos, olha, eu tenho sonhos e vejo todo mundo se curvando diante de mim, os seus feixes. Os irmãos ficaram revoltados, querendo brigar com ele. Falou, quem você é isso para falar? Você acha que você é melhor do que ninguém? Você acha que você é melhor do que nós? Quem que você está achando que você é? E aí ele vira e fala, eu só estou te falando de um sonho que eu estou tendo. E aí, irmãos, no futuro, a gente sabe o que aconteceu. Ele interpretou aqueles sonhos e a gente viu aonde ele chegou. Irmão, o que o Senhor tem te mostrado para você ir atrás? Que patamar de lugar ele tem te falado? O que eu estou querendo te dizer nesse sentido? Presta atenção, isso aqui é de Deus para você, irmão. Senhor, o Senhor me mostrou esses feixes aí, tá todo mundo me criticando, achando que eu estou querendo ser orgulhoso, me achando bambambam. Mas o Senhor me mostrou isso em sonhos. Eu quero isso daí, Senhor. Para onde eu tenho que ir para que o Senhor possa estar me guiando? Quais são os meus dons e os meus talentos que precisam ser manifestados para que isso possa acontecer? E aí a gente sabe o que aconteceu. Anos depois, irmãos, anos depois, ele acordou prisioneiro e ele foi dormir governador do Egito. Porque através do dom de sabedoria, porque em sonhos, em sonhos ele tinha a interpretação das coisas. Faraó precisava de alguém, perguntou para ele, identificou o talento dele que era de sabedoria e mudou a história da vida dele. Irmão, olha, eu declaro sobre a sua vida, quando você identificar os seus dons e os seus talentos, a vida, a tua história vai mudar drasticamente. Vai mudar drasticamente, irmãos. Porque isso é bíblico. Entendeu? Isso é bíblico. A gente precisa identificar os nossos dons e os nossos talentos. Por mais
que eles comecem de uma maneira bem simples. Bem simples. Por exemplo, eu vi também um noticiário de uma empresa chamada Green People, onde ela fazia suco prensado dentro de casa e vendia para as amigas. Ela tinha uma habilidade culinária, começou a fazer algumas coisas e vender. Só que começou a pedir muita gente. E todo mundo vinha e falava, poxa, mas é tão gostoso. Por que você não faz isso para fora? Por que isso? Por que aquilo? Ela falou, poxa, eu vou tentar fazer isso, vou me esforçar mais. E começou, aí foi atrás de academia para adquirir, né, um contato com academias, vendeu para uma academia, vendeu para outra. O negócio começou a ganhar uma proporção tão grande, fez um boom. Hoje ela tem até um Luciano Huck de sócio, irmão. Mas tudo começou dentro da cozinha dela, irmão. É isso que eu tô te falando. Você tem que identificar o teu dom, que o teu talento pode, de dentro da tua cozinha, dentro do teu escritório, dentro da tua sala, pode formar uma empresa, algo de Deus para sua vida, para explodir. O seu talento tem que ser mostrado, irmão. O seu talento tem que ser mostrado para o mundo. É isso que o Senhor deseja, irmão. Olha, eu estou queimando aqui. É isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que o seu talento você possa mostrar para todo mundo. Que você leve isso para fora. Ela teve que ir numa academia A, na B, na C, teve que se distinguir. É dessa forma que as coisas funcionam, irmão. É dessa forma. Deus ele vai pedindo renúncias e vai pedindo para você, focando em coisas na sua vida e multiplicando. E levando isso para todas as pessoas. Tô aqui, ó, por exemplo, a Érica tá online aqui. A Érica tem um talento absurdo para coisas manuais, irmãos. Ela é absurda. Ela tem que sair da casa dela e pro mundo. É isso que está acontecendo e vai ficar cada vez mais em nome de Jesus. É assim que as coisas funcionam, meu irmão. É assim. Você tem que se mostrar. Você tem que realmente enxergar aquilo que você é bom e falar, eu preciso fazer isso, eu preciso levar isso para outros. Por isso que o Senhor quis me resguardar em focar mais na área de estudo. Ele falou, faça cursos, ensine o povo. Eu em breve vou estar disponibilizando cursos aqui, irmão, de chave, de vida financeira, de tudo que eu conheço, uma coisa preciosa, irmão, que ninguém conhece muitas vezes. Você sabe qual que é a chave do dízimo com a ceia do Senhor? Você sabe qual que é a chave do dízimo com a riqueza? Irmão, as pessoas não sabem. O Senhor fala, faz curso e mostra isso para o povo. É isso que precisa, irmão. As pessoas precisam identificar os seus talentos, trabalhar e viver nisso, viver para isso. Para que disso ela possa prosperar e abençoar outras pessoas. E, obviamente, ser uma pessoa abençoada. É dessa forma, irmão. É um comunicador como o Silvio Santos, que sempre é um homem, prosperou absurdamente na vida. E ele ajuda muitas pessoas financeiramente. Esse é o meu desejo. Mas qual que é o talento do Silvio Santos, de comunicador? E qual que é o teu talento, Rodrigo? Qual que é o seu talento? Érica, Charles, Ana, qual? Tem que investir aí, irmão. E daí que vai vir o teu sustento. E Deus vai fazer você prosperar. É assim que funcionam as coisas, irmãos. Não importa. Você tem que identificar a área. É uma área de saúde, é uma área de comunicação, é uma área de engenharia. Que área que é? Que área que é? E isso muitas vezes vai sendo evidenciado ao longo da sua vida. E você vê a Gia aqui, ela tem um know-how, assim, ela conhece muito de comunicação, de fazer coisas, de bolar, tá fazendo jornalismo aí, ó, é a cara dela, irmão. Flui o negócio dentro dela, deixa fluir o negócio dentro de você, irmão. Porque não é só identificar uma área, não é só identificar o seu dom, você tem que ver a área, entendeu? Você tem que ver a área que o Senhor quer te usar poderosamente. Que nem eu estou dando um exemplo, é uma área de comunicação, mas em que sentido? Em você ser um apresentador? Em você ser um pregador? Em você ser... Qual área? Entendeu? Qual campo, vamos dizer assim?
E dessa forma é que as coisas fluem. Eu só estou colocando aqui alguns exemplos, irmãos, porque é muita coisa. E eu estou montando um curso de identidade espiritual. Para quê? Para ajudar as pessoas a identificarem a tribo que faz parte profeticamente, os seus dons, os seus talentos, o seu temperamento, curso de visão financeira bíblica, para que saia do buraco. Tudo para o quê? Para dar um norte para a pessoa. Para falar, é para lá que você tem que ir. E aí a vida das pessoas dá uma guinada. É assim que funciona. Então fala assim, coloca de coração e ora com fé. Fala, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ver claramente os meus dons, os meus talentos. Eu quero identificar as áreas, os meios que o Senhor quer me usar, porque eu quero fazer que nem a parábola dos talentos. O Senhor me deu os talentos, eu quero multiplicar eles, Pai. Em nome de Jesus. E não somente multiplicar os meus talentos, mas eu quero, através dos meus talentos, ter uma condição financeira boa, Senhor. Em nome de Jesus. Assim como aconteceu na parábola dos talentos, eu quero viver isso na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Olha, o Senhor está falando, tem muita gente aqui, ó, que o Senhor já está falando, ó, irmão. É milianos. Tá na hora de pensar, para tudo, desliga a TV, é hora que acabar o culto e pensa. Pensa. Se você já sabe aí, irmão, o que Deus sempre falou ao longo da sua vida, escreve aqui para mim, escreve no meu particular. Mas o Senhor, Ele quer que o povo dele, irmão, trabalhe nos talentos, porque Ele quer ver o povo dele próspero, abençoado e com condições não só de se sustentar, mas de abençoar o próximo. Financeiramente falando, eu tô falando. Amém? Tá claro, irmão? Abre a mente. Abre a mente. Abra a mente para o novo. Terceiro ponto aqui. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 9. Diz assim, preste atenção aí. Eu vou ler do 9 ao 13. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. O que é obstinado, irmão? Olha para cá. Obstinado no hebraico é uma dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui, ó, da nuca. É duro. O que é isso? É uma pessoa que, ó, é difícil de se dobrar. O que o Senhor está querendo dizer? É um povo que não me reverencia, é um povo de dura cerviz, é um povo teimoso. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com tua mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Até aqui, irmão. A paz a todos aí, Raquel chegando aí. Ó, irmãos, preste atenção. Preste atenção nisso. Eu quero falar agora que para a gente enxergar os sinais e as oportunidades, muitas vezes, a gente tem que estar atento, não somente, a gente já falou de experiências de vida, de necessidades, muitas vezes Deus pode estar mostrando sinais, de identificar dons, talentos e as respectivas áreas, mas também é preciso, ó, repete comigo, fala assim, olhar para o futuro. Irmão, os sinais, nós precisamos olhar para o futuro.
Nós precisamos ter uma tendência, uma inovação. A grande maioria sabe, eu sou engenheiro, trabalho numa grande empresa e tem uma área lá que é de inovação. Não é do normal do que nós estamos vivendo, é de inovação. O que nós possamos, o que a gente pode olhar para frente e falar, olha, eu acho que para lá vai ser uma tendência e eu creio que eu posso trabalhar ali. O que eu quero dizer é a gente estudar e antecipar o futuro, irmão. Antecipar o futuro. Uma tendência é tipo um caminho que boa parte está seguindo. Né? Inovação é aquilo que é novo, ninguém conhece. É uma maneira nova de agir, de se portar e tudo mais. Por exemplo, a grande maioria aqui deve ter também mais dos seus 30, 40 aqui. Quando lançou o celular, quem que lembra do celular? Parecia uma raquete, lembra? Um tijolo desse tamanho assim, grosso, parecia um tijolo. Hoje em dia você vê celular que é fininho assim, ó, você só toca. É inovador. Tiveram inovações nesse sentido. Nós temos que se atentar para essas coisas. E eu vou falar mais para baixo aqui. Como vocês sabem, eu busco muito da cultura judaica aprender, porque eles são o povo mais próspero desse mundo. E eu falei para o Senhor, eu quero entender o que eles fazem, que eu quero trazer para a igreja, Senhor. Quero trazer para as pessoas da igreja, para o teu povo que confessa o teu nome, porque essa promessa está sobre nós também. Gálatas 3:24, porque desde Abraão todas as promessas estão garantidas por nós através de Jesus Cristo. Então eu quero isso, Senhor. E eu tenho aprendido muito. O hebraico, ele dá uma visão absurda. E é isso que eu estou preparando nos cursos que eu estou fazendo. Mas não parece tijolo mesmo, Nanda? Parecia tijolo. Bom, eu vou dar um exemplo disso antes de falar desse princípio. E aí de falar desse texto mesmo que eu acabei de falar. Todo mundo conhece aí o negócio da Polishop, aquele carinha da Polishop, né? Eu vi o testemunho dele, irmão. O testemunho dele fala que ele tinha o pai era dono de concessionária. Aí ele falou, a tendência normal era eu entrar para as concessionárias, administrar, porque já tinha um legado do meu pai. Aí ele falou, só que os sinais na época me mostravam outras coisas. Ele falou, os sinais na época mostravam, isso da década de 90, né, irmão? Que as pessoas estavam deixando de usar a lista telefônica. Quem lembra de lista telefônica aqui? Bom, quem lembra de lista telefônica tem mais de 30, né, irmão? Fácil. Aqueles tijolão grande, né? Que você abria para procurar o telefone. Ele falou, eu enxerguei isso como um sinal. E a partir daí, eu vi que estava começando uma nova tendência, onde as pessoas iriam ter uma revolução digital no consumo. E diante disso, eu comecei a fazer o seguinte. Eu falei, por que não fazer algo diferente no consumo? Por que não começar a vender por telefone? E aí ele começou. E no que ele começou a vender, fazer vendas online, diferente do tradicional, da loja física, ele falou, eu explodi. No começo nem tanto, porque a economia do Brasil, o plano real estava se estabilizando. Uma hora que estabilizou, eu comecei a vender não à vista, mas em 10 vezes. Eu explodi, ele falou. E no que eu explodi, ele falou, só anos mais tarde, que depois eu comecei a trabalhar com loja física, que nem aqui na cidade tem uma loja da Polishop, loja física. Mas o que eu quero dizer dele? Ele, irmão, ele enxergou a tendência. Ele enxergou a inovação. E os sinais, eles mostram isso. E quando eles mostram, a gente tem que realmente ir para esse caminho. Se Deus queima no teu coração para você ir pelo novo, irmão, vai pelo novo. Mesmo que o mundo inteiro falou o contrário, porque Deus, ele é contigo. É a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. E ó, uma outra coisa para você confirmar que é de Deus para sua vida. Não é só a paz de Cristo não, irmão. A paz de Cristo fala lá nas cartas pastorais.
Mas se você lê em Lucas, se não me falha a memória 24, que fala dos discípulos de Emaús, eles estavam conversando com Jesus Cristo. E nada, e nada, e nada. E na hora que o Senhor Jesus se manifestou e depois desapareceu, ele falou, mas quando ele estava falando, não queimava no teu coração? Outro sinal de Deus. Se esse negócio queima no teu coração, irmão, é Deus queimando, falando, vai filho, é por aí, é isso que eu estou te falando, vai para esse negócio. Amém? O Senhor, ele fala com a gente, irmão. Fala, Senhor, eu quero interpretar os teus sinais. A grande dificuldade não é que Deus não fala, é que o povo não entende. Mas eu estou orando para todos entenderem daqui para frente para que as coisas possam fluir na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. É dessa forma que a coisa tem que fluir, irmão. E aí eu quero te falar de uma coisa tremenda que eu aprendi e eu estou orando para desenvolver isso na minha vida. E que você faça isso também. E o que é? É justamente essa coisa que eu aprendi. Que eu aprendi com os judeus, porque que eles são tão diferenciados. E eu vou te falar do texto que eu vi. Eu vou te falar de um texto, eu vou alongar um pouquinho hoje, irmão, mas acho que mais uns 10 minutos eu acabo, tá? Fica tranquilo. Eu tava lendo um texto e eu vi assim uma reportagem falando assim, empresários brasileiros, sei lá, de 50, 60 anos, foram para Israel e foram participar de uma conferência. E aí nessa conferência tinham alguns jovens israelenses que eles perguntaram opinião para aqueles jovens israelenses e aqueles jovens israelenses ficaram meia hora, assim, debulhando a empresa do cara. Falando assim, ó, você tá errado por causa disso, você tem que pensar dessa forma por causa disso. Ou seja, os caras deram aula para aqueles que já eram de 60 anos de idade, brasileiros, levaram uma aula de um cara de 25 anos de Israel. E aí esse repórter tava lá e falou, pô, você não se sente constrangido vir aqui para Israel e escutar esses jovens falarem dessa maneira com você? E mostrou o microfone para ele e falou assim, não. Falei, por que não? Aí os empresários brasileiros falaram assim, eu vim aqui para isso, porque eles pensam diferente e eu queria ver o que eles achavam da minha empresa. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí ele comentou justamente disso que eu quero falar para vocês. Chama Chutzpah, Chutzpah, que é uma característica onde você desafia a opinião do outro, questionando verdade sobre algo que nem é aplicado em discussão. É algo inovador, é aquilo que você faz abrir a tua mente. E eu quero te dar um exemplo de um chutzpah. Tem pessoas que têm muitos e tem pessoas que têm poucos. Moisés tinha muito isso. Por quê? Porque ele era inovador, ele era crítico. Aqui, irmão, esse texto que nós lemos, presta atenção nisso, irmão. E pede sobre isso sobre a tua vida. Êxodo 32 fala do bezerro de ouro quando eles caíram. Foi uma coisa que Deus se agradou, bezerro de ouro? Obviamente que não. E aí o que aconteceu? Deus virou e falou para Moisés, Moisés, sai da frente que eu vou consumir esse povo porque eu já estou com eles aqui, tirei do Egito, fiz tudo isso, e agora eles fazem esse bezerro, vou encerrar esse assunto. Moisés tinha muita chutzpah. Moisés era ousado, Moisés era inovador, e Moisés virou e falou assim, mas Senhor, o Senhor vai fazer isso mesmo? Senhor, você tirou com o teu braço forte eles do Egito. Senhor, o que os egípcios vão dizer? Olha, 430 anos aqui tirou para matar eles no deserto. Senhor, o que o Senhor vai fazer? O Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, que você ia dar a terra prometida para eles. E aí Deus repensou e mudou de ideia, entre aspas, porque Deus está no controle de tudo. O que eu estou querendo dizer, irmão? Se eu te perguntar, assim, de uma maneira judicial, certo ou errado, será que Deus tinha motivos para consumir o povo de Israel por causa daquela idolatria, depois de tudo que tinha feito? Sim! Mas quem tem muita chutzpah, ele é ousado, ele é inovador e ele critica
até mesmo, pensem nisso, irmão, não é desobediência a Deus. Ele argumenta com o próprio Deus com base nas próprias palavras que Deus já falou. Você está entendendo isso? É meio doido, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Dependendo do ponto de vista, Moisés estava certo. Ou Deus estava certo. Mas o que fez mudar a situação para não consumir o povo de Israel? Um homem com uma característica. Uma característica de ser uma pessoa literalmente ousada, inovadora, que confronta as coisas, que enxerga as coisas de maneira diferente, que quer viver de uma maneira diferenciada, que quer alcançar patamares mais altos. É isso que eu estou falando para você ser. Buscar essa inovação, buscar essa tendência, buscar desenvolver essa característica na sua vida. E aí Deus mudou de ideia. Eu posso dar, irmãos, aqui diversos exemplos disso daqui. Um outro exemplo é o que fala lá em Gênesis no capítulo 18, quando Sodoma e Gomorra, aquela cidade destruída pelos seus pecados, e Deus falou, vou consumir. Aí depois você olha lá em Gênesis 18, aí Abraão chega e fala, Senhor, você vai destruir? Vai. Mas e se tiver 50 justos? Não, se tiver 50 justos eu não vou destruir, tá bom. Mas e se tiver 45 justos? E aí Abraão faz isso, irmão, 40, 30, 20, 10 pessoas. Deus tinha razão em destruir aquela cidade porque era uma pecaminosa? Sim. Mas tinha um homem com muita chutzpah, ousado, inovador, que criticava, que argumentava para tentar realmente ver o outro lado da história. Mas se tiver justo, vai destruir essa cidade? Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo que você não trave a sua mente. Eu estou querendo que você abra a sua mente para aquilo que pode ser o novo de Deus sobre a sua vida. Eu estou querendo que você tenha uma mente hebraica, como eu estudo aqui, fiz cursos de mente hebraica. Que é o quê? É uma mente segundo a vontade de Deus e ponto. Eu não sou limitado por nada e por ninguém. É dessa forma que as coisas funcionam. Então pense dessa maneira. Eu dei esse exemplo, como eu estou acabando de falar. Essa chutzpah, essa ousadia, mas não no sentido de arrogância, mas no sentido de confrontar o sistema com bases verdadeiras. Que foi o que Moisés fez com Deus, que foi o que Abraão fez com Deus. Que foi, por exemplo, o que o próprio Davi fez com o povo quando tinha aquele gigante, todo mundo falando, mas ele não vai, ele veio aqui para destruir. Mas quem é esse gigante diante do Deus Todo-Poderoso de Israel? É uma ousadia que confronta o sistema, mas que no final ele dá glórias ao Todo-Poderoso de Israel. Os judeus têm muito disso, irmão. Por isso que eu estudo muito eles, porque eu quero ter essas coisas. Eu quero ter uma mente diferenciada, a ponto de pessoas quererem me escutar, como aconteceu no judeu, não para o meu ego, mas para ajudar as pessoas. Porque isso é bíblico. É dessa forma que as coisas funcionam, irmão. Nós temos que ter uma mente segundo a vontade de Deus, não uma mente que limite, mas uma mente que faça a gente enxergar as coisas, enxergar tendências, enxergar coisas inovadoras, de ser uma pessoa mais diferenciada, de não ser uma pessoa limitada, mas de realmente ter essa ousadia que Abraão, que Moisés, que Davi, que tantos homens de Deus na Bíblia tiveram. Que confrontaram reis, confrontaram sistemas, não de maneira rebelde, mas de maneira argumentativa. Por quê? Porque eles pensavam de maneira diferente. Porque eles enxergavam de uma tendência diferente. Porque eles buscavam aquilo que era inovador e diferenciado. E é isso que o Senhor ele quer fazer sobre a sua vida, irmão. Sobre a sua vida que é crente, que crê em Jesus Cristo, ele quer te colocar. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Coloca a mão na sua cabeça e fala, Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar de maneira diferente. Eu quero ser ousado de maneira diferente. Eu quero realmente enxergar as coisas de maneira diferente. Eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo aqui na minha cidade, no meu bairro. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero que as pessoas vejam isso. Não para minha glória, mas eu quero ser usado para a tua glória, Senhor.
para a manifestação do teu poder. É dessa maneira, irmão. É dessa maneira que as coisas começam a modificar na nossa vida. Isso é uma palavra profética de Deus para as nossas vidas nesse ano. Que Deus, através dos sinais, vai criar muitas oportunidades. E eu estou orando para o meu. Eu estou orando para o meu. E eu estou me encaminhando para ele, irmão. E é dessa maneira que você tem que enxergar naquilo que é o seu dom, o seu talento, aquilo que é realmente a tua experiência de vida. Ali onde Deus quer te usar, você tem que trabalhar naquele ponto. E todos os dias dessa quarentena, eu estou das 8 às 18, preparando curso para quê? Para depois estar disponibilizando isso e viver disso. Quero que isso seja o meu talento, então que eu viva disso e que eu possa ajudar muitas pessoas para que chaves espirituais as pessoas entendam e possam dar uma guinada na vida, explodir. Porque eu oro, irmão, para que as pessoas tenham uma guinada na vida. Eu não quero te dar o peixe, eu quero te ensinar a pescar. Obviamente tem pessoas que a gente tem que dar o peixe e tem que ajudar. Nesse mês mesmo a gente costuma ajudar algumas pessoas. Nesse mês a gente ajudou mais pessoas e eu quero isso, eu gosto disso. Mas tem pessoas, irmãos, que são muito jovens e a gente pode ensinar para elas voarem com as suas próprias pernas. É isso que o Senhor deseja. Então que a gente possa ter essa chutzpah, que a gente possa ter essa mente diferenciada. Eu quero orar agora para que você creia nisso e você desenvolva isso, essa ousadia, irmão. Para que você vibre com isso e você realmente fala, Senhor, eu quero viver esse negócio na minha vida em nome de Jesus. Mas antes de terminar, o Senhor falou só mais uma coisa para falar para vocês e depois vocês abram a Bíblia aí, senão vai ficar muito tempo. Hebreus 12, de 14 a 17. Ele falou, para que essas pessoas possam viver, elas têm que ter toda a raiz de amargura limpa do seu coração. A Bíblia fala lá para buscar a paz e a santificação. Busque a santificação, irmão. Se você tem mágoa, se você tem raiva, se você está amargurado, isso criou uma raiz de maneira que você não se aguenta, você precisa quebrar isso na sua vida. Porque além de contaminar outros, isso te trava. E eu estou te falando de experiência própria. A pessoa que vive amargurada, o pior não é nem essa mágoa, o pior é que ela é meio que vendada e ela não enxerga a promessa que Deus tem para ela. Porque Deus está falando, olha para lá, olha a minha promessa ali, ó, para você, ali que eu quero te usar. Mas você está tão focado nessa amargura, mas olha o que me fizeram, roubaram, me fizeram injustiça, não sei o que lá. Se você ficar focando só nisso, irmão, Deus está te apontando para lá. Entendeu? Limpa essa raiz de amargura para que o inimigo não roube de você. O foco é o que o diabo quer roubar das pessoas, tirar o foco de Cristo e botar o foco na desgraça, no coronavírus, na dificuldade. Não, olha para Cristo. Olha para Cristo, é sua promessa que você vai ser próspero nessa vida, irmão. Em nome de Jesus. Enxerguem os sinais, vejam as oportunidades, desenvolvam uma mente hebraica, sejam ousados. Fala, Senhor, no meu talento, o que eu posso ser ousado? Todo mundo faz dessa forma. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer de uma maneira diferente. Tem uma maneira diferente? Falta muito tempo para o povo de Deus, irmão, meditar na palavra. Medite, desligue agora esse culto e vai meditar. Meia hora, se tranca no teu quarto. Olha, irmão, pelo menos 1-2 horas por dia eu fico sozinho. É eu e Deus. É das 4:30, 5 da manhã até 6, 7, agora no coronavírus aí, estamos em casa. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo. Eu leio um versículo 4 vezes, busco no hebraico, tento entender, oro. E quando você vai ver, já passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e o negócio flui. Deus, ele já tem falado com muitos de vocês. Vamos orar para que Deus possa trazer a luz. E não vai achar que é coincidência não, irmão. Brincadeira, hein? Não vai achar que é coincidência. Porque o Senhor vai estar te lembrando e trazendo à memória muitas coisas que pode ser que é aí que Deus quer te usar e que você seja mais ousado. Para que você possa colher aquilo que você nunca colheu na sua vida. E depois você vai me contar o testemunho em nome de Jesus. Amém?
Vou orar por vocês aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um aqui diante do Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe, Senhor. Que essa mente hebraica, que muitas vezes não fomos acostumados de ser críticos, de confrontar coisas, não no sentido de uma rebeldia, mas no sentido de uma ousadia, segundo a tua verdade, para que dali possam surgir soluções, possam surgir oportunidades, para que dali possam surgir novos caminhos, para que dali possam surgir coisas inovadoras. Senhor, coloca na nossa mente agora. Coloca na mente de cada um que está escutando isso aqui agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos desenvolver essa mente hebraica, Senhor, para que possamos ser prósperos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz em Gálatas 3:24, que através de Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas. Nós queremos isso para a nossa vida, meu Pai. Então desenvolve essa mente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, aquilo que estava no inconsciente, traz à memória, para que possamos lembrar e identificar os dons, os talentos, os sinais ao longo da vida. Naquilo que falaram que eu era bom, naquilo que eu sempre vi, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho prazer, naquilo que eu tenho facilidade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço também, naquilo que foram as necessidades da vida de cada uma dessas pessoas. Às vezes, situações ruins, as necessidades, como foi a vida de José, como foi a vida daquela pessoa que eu falei, da empresária do ramo da energia, que eles possam encontrar as necessidades e falar, olha, será que eu não passei por isso para enxergar essa necessidade e trabalhar nisso? Senhor, eu te peço uma mente diferenciada sobre o teu povo, e que eles enxerguem os sinais para que possam realmente ir atrás das oportunidades e serem prósperos. Em nome de Jesus. Senhor, eu estou aprendendo tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não consigo passar em 1 hora de culto. Por isso que o Senhor falou, Rodrigo, faz curso, ensina o meu povo. E o primeiro que eu estou fazendo é de finanças, mostrando como que pensa uma mente, segundo a vontade de Deus, uma mente de um judeu. Por que ele é tão próspero? O que ele fecha de brecha? Onde que ele atua? O que é dízimo? O que é oferta? O que é primícia? Por que ele ajuda uma pessoa? Por quê? Que eles são tão abençoados? Quando que eles ofertam? Tudo isso, Senhor, eu estou fazendo. Estou começando por esse curso, mas já tem outro preparado de identidade. Tem outro de identidade. Senhor, eu não estou parado. Eu estou trabalhando demais, Senhor. Então que eu possa fazer e disponibilizar isso para que as pessoas possam realmente mergulhar e serem prósperas. Senhor, eu te louvo. Que a gente possa realmente ter um momento agora, depois do culto, de meditação em cima de tudo. Senhor, eu oro a Ti como intercessor e eu te peço, Senhor, dá sonhos, dá visões. O Senhor deu sonho para José sobre aquilo que o Senhor ia fazer na vida dele. Dá um sonho sobre a vida de cada um aqui hoje, para que eles possam entender e que eles não achem coincidência. Que eles não acordem e saiam correndo, mas que eles fiquem uns 10, 15 minutos na cama pensando no sonho, falando, é isso que o Senhor quer me usar. Faz isso, Senhor, ajuda o teu povo. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo convença cada um de cada coisa, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nos livra do mal, nos livra dessa crise de desespero e que a gente possa ganhar ânimo em busca dessas oportunidades que o Senhor está nos mostrando e vai nos mostrar, Senhor. Eu te louvo por este tempo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp aqui, no Messenger, a gente vai conversando, mas tem um tempo de oração. Eu vou estar orando aqui por vocês. O Senhor vai falar com vocês, irmãos. Estejam orando porque o Senhor vai falar com vocês. E eu creio que dos seus talentos, dos seus dons, das necessidades que vocês viram ao longo da vida e dessa mente de inovação ousada, Deus vai mudar a situação na vida de vocês nesse ponto. Pode ser começando dentro do escritório da tua casa, dentro da cozinha da tua casa, mas vai ser dali para o mundo, porque o Senhor quer te levantar
para que você seja uma pessoa abençoada, próspera, bendita em todos os sentidos. Amém? Levanta suas mãos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Para de focar nas desgraças, nas mágoas. Fala assim, eu não quero mais isso, eu quero focar no teu plano. E pede para Ele te mostrar, para que você seja próspero, bendito por onde quer que andares e um abençoador aonde você estiver. Um canal de bênção na tua cidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe aí, ó. Fernanda, minha mãe, Geni, Érica, Queca, Maria, Fátima, Raquel, Bacos ou Ana, Lucília, Johnny, abraço Johnny, Raquel, tantos outros aí. Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, vamos se falando. Busque o Senhor agora. Buscar-me-eis e me achareis o quando me buscardes de todo o coração. Busca Ele que Ele vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Compartilhe aí. Deus te abençoe e fica na paz.